Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é André Oliveira, eu sou advogada e atuo na área civil e criminal. E também, para quem ainda não sabe, eu disponibilizo conteúdos, tá? Sobre direito penal e direito processual penal toda semana para vocês nas minhas redes sociais, tá? Para quem tiver interesse em saber mais conteúdo, né, que eu tenho disponibilizado de forma gratuita, é só acessar, tá? No Facebook eu estou como Saperialdi, que é o nome do meu curso, tá? Saperialdi OAB. No YouTube vocês vão me encontrar como Dr. André Oliveira. No Instagram também como Saperialdi OAB, tá? E recentemente eu também criei um canal no Telegram que se chama Pergunte à Doutora. Lá eu criei essa comunidade para que vocês tenham acesso mais fácil sobre o conteúdo também, mas principalmente para vocês deixarem lá as perguntas, né, que vocês tenham dúvida, porque às vezes, mesmo vendo a matéria, ouvindo essas lives aqui ou acompanhando a matéria lá pelos canais, né, que estão disponibilizados, ainda assim fica uma dúvida. E para quem é estudante, né, de direito, para quem já é bacharel que pretende prestar a prova da OAB de segunda fase, em direito penal, é muito importante que você se atente aos mínimos detalhes, né? Porque a prova cobra isso. Ela não cobra o básico, só aquele básico que você aprendeu, né? Ela entra no núcleo daquilo ali e é preciso que você saiba para que elabore uma melhor defesa, né? No caso da peça que vai ser elaborada lá para que você consiga o objetivo que é conseguir responder a essa peça, né, da melhor forma possível, para que você tenha uma boa pontuação, né? Não precisa você se atentar somente à pontuação máxima. É lógico que, se contudo for possível, é melhor para você, porque você garantindo, né, que a peça esteja bem elaborada, depois você terá outras 4 questões, né, e aonde você pode, de certa forma, estar um pouco mais tranquilo. Lembrando que a gente sempre quer fazer o melhor, não tanto por tirar uma nota muito maior do que tem pessoas que gostam, né? Tirar o máximo. Isso é muito interessante para quem faz diferença isso. Para outros, apenas ter uma nota suficiente para passar já tá bom demais, né? Porque depois também o seu profissionalismo ao iniciar a sua carreira como advogado, como doutor, você realize todos os seus desejos, tá? Eu espero que você alcance o que você almeja, porque todos nós buscamos por alguma coisa, né? Todos nós temos sonhos, então assim eu espero que seja para você também, que você lute, que você batalhe, que você não fracasse ou não desista no meio do caminho, tá? É importante que você saiba que para mim também não foi fácil, como para outras pessoas que eu conheço também não foi, para o seu colega não está sendo. Então, é uma forma da gente se fortalecer, né? Quando você sabe que
outras pessoas também tiveram dificuldades, mas elas vieram a superá-las, né? E hoje estar aqui como eu também tive dificuldade, não tenho motivo nenhum aqui para dizer que eu passei na primeira prova para vocês, porque não é verdade, mas a diferença principal, tá? É o foco, a determinação, como você encara mais esse salto que você vai dar aí, né, para conseguir obter o que você sonha. Porque uma coisa é passar pela primeira fase, né, da OAB, que já é muito difícil, muito mesmo. Só quem faz, né? Só quem estuda é que sabe o quanto é doloroso esse período de estudar todo aquele conteúdo vasto, extenso. Você chega a pensar que você não tem cabeça para estudar tudo aquilo, não é verdade? E depois, passado essa fase, aí vem a segunda fase novamente, um pouco mais tranquila, né, em matéria de matéria, né, falando em matéria, um pouco mais fácil no sentido de menos matérias, que na primeira prova você tem que estudar tudo de tudo, mas não menos complexa, porque entra uma outra coisa, né, entra uma peça processual para ser elaborada, onde muitas pessoas não têm nem contato com essas peças anteriores, né? Então, para quem está iniciando o curso, eu aconselho que façam estágios, sim, achem uma maneira de conseguir visualizar como que funciona essa peça. Eu fiz bastante estágio, eu trabalhei quase 2 anos no juizado, no começo, para aprender mesmo. Eu saía aqui da minha cidade, pegava estrada, tudo, né? Pegava trânsito e eu ia. Depois, abri uma vaga para auxiliar o juiz, né? Para ser estagiária do juiz. Eu não podia perder essa oportunidade e como não perdi. Então, 4 anos praticamente enquanto eu fazia a faculdade, eu também fazia o estágio. Fiz quase 2 anos no juizado, fiz 2 anos completos com o juiz na parte de elaboração de sentença, tá? E depois fiz mais 6 meses no Ministério Público. O Ministério Público foi o último que eu fiz. Porém, eu acabei saindo porque eu já estava no último ano e eu precisava mexer com monografia, todas essas coisas. Mas é muito importante que você tenha o contato o máximo que você puder, né, com a parte processual, para que você visualize de uma forma diferente. E isso vai te ajudar também a conseguir obter o melhor resultado, tá bom? Então, hoje eu trago para vocês aqui um assunto bem importante, né? Na verdade, todos os assuntos são importantes, porém tem uns que têm uma relevância a mais, tá? Eu acredito que esse é um assunto que você precisa se atentar, você precisa ter conhecimento. Nós iremos falar hoje sobre ação penal pública e ação penal privada. Quando que cabe ação penal pública, tá? Quando que cabe ação penal privada? Quem são os legitimados para propor essa ação, tá? Isso também é bastante importante. E qual é a atuação do Ministério Público em si? Quando cabe a denúncia, quando cabe a queixa, tá? Se essa ação vai ser movida pelo Ministério Público mediante denúncia, se essa ação vai ser movida por uma queixa-crime, tá? Por meio de ação penal privada, ok? Então, eu vou ler para vocês um conceito, tá? Eu sempre gosto disso, que eu acho que fica muito mais claro, tá bom? E depois a gente vai discorrendo sobre elas, ok? Então, para dar início, o nosso tema de hoje é ação penal pública e ação penal privada,
ok? Vamos lá. Em virtude de ser um direito subjetivo perante o Estado, a princípio toda ação penal ela é pública. Porém, é feita uma distinção entre ação penal pública e ação penal privada, em razão da legitimidade para propô-la, tá? Se do Ministério Público ou se da vítima ou do ofendido, né? Vítima e ofendido é a mesma figura aí para essa ação penal privada, tá? Então, seja, a ação penal pública, ela é movida, tá? Exclusivamente pelo Ministério Público, ok? Já a ação penal privada, ela é promovida pela vítima ou pelo ofendido ou até pelo popular, quando exercido por qualquer pessoa do povo, tá? Então, veja, essa ação penal pública é movida exclusivamente, privativamente pelo Ministério Público. A ação penal privada, ela é movida pelo ofendido, pela vítima ou qualquer pessoa do povo, né, pelo popular, que tem interesse em propô-la, ok? Ação penal pública no direito brasileiro é ação que depende da iniciativa do Ministério Público. Somente o Ministério Público pode interpô-la mediante denúncia, tá? Então, é preciso que fique bem claro que quem promove essa ação é pelo Ministério Público e essa ação é chamada denúncia, tá? Quem propõe a denúncia é somente o Ministério Público. Porém, o Ministério Público, quando em cargos de instâncias superiores, tá? Ou na esfera federal, esse mesmo cargo do Ministério Público, ele é denominado como procurador, tá? Então, a mesma função do Ministério Público, aqui na Justiça de primeiro grau, é exercida também em instâncias superiores, né? Ou na esfera federal, porém lá tem o nome de procurador. Não se fala Ministério Público lá. Então, é preciso que você saiba que o procurador das instâncias de primeiro grau, tá? É o mesmo procurador das instâncias superiores e da esfera federal, tá? Então, ela sempre se inicia com a denúncia através do Ministério Público ou pela queixa-crime, tá? Quando de ação penal privada. Isso é a principal diferença. Somente o Ministério Público pode propor denúncia e queixa-crime em relação ao ofendido ou à vítima. A vítima e o ofendido propõem queixa-crime. O Ministério Público propõe denúncia, ok? Já a ação penal privada pode ser, inclusive essa ação penal privada, ela pode ser denominada como principal, exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. Então, eu vou passar para vocês um breve conceito dessas formalidades aqui, que se trata da ação penal privada, porque é importante também, a gente não pode só falar alguma coisa e deixar vocês sem saber o que exatamente significa. Ou seja, a ação penal privada exclusiva é aquela em que a vítima ou seu representante legal exerce diretamente, tá? Então, essa é a exclusiva. Já a ação penal privada personalíssima é diferente, pois nessa ação somente pode ser proposta pela vítima, ela é exclusiva da vítima, tá? Ou do ofendido. Somente ele tem o direito para propor essa ação. Não há representação legal nem a possibilidade dos legitimados do artigo 31 do CPP, nessa personalíssima. Ela é exclusiva da vítima e do ofendido, tá? E a subsidiária da pública? A subsidiária da pública ocorre na possibilidade do Ministério Público não entrar com a denúncia dentro do prazo, tá? Esse prazo, ele está no artigo 46 do CPP, tá bom? Então, uma vez que o Ministério Público não entre com essa denúncia no prazo que corresponde ao artigo 46 do CPP,
pode o ofendido ou a vítima propô-la ao invés do Ministério Público, tá bom? Então, essa ação é denominada subsidiária da pública. É a única possibilidade em que o ofendido ou essa vítima possa propor, tá bom? Esse oferecimento da queixa-crime. Veja bem, ele não vai propor a denúncia ali. Denúncia é exclusiva do Ministério Público. Uma vez passado o prazo que o Ministério Público tenha para oferecer essa denúncia, essa vítima ou esse ofendido pode propor uma queixa-crime, tá? Dá uma olhadinha depois no artigo 46 do CPP, onde tem os prazos lá, se o réu estiver solto, se o réu estiver preso, tá bom? Dá uma olhadinha que é preciso que esteja mais na ponta da língua isso daí para que você não erre, tá bom? E agora a gente tem os artigos aqui que trata sobre essa ação penal pública e privada, e eu vou ler para vocês o texto do artigo 100 do Código Penal, que diz assim: a ação é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privada do ofendido. Então, uma regra geral, a ação penal é pública, tá? Com essa ressalva deste artigo, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Continuando, parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça, tá? Então, essa ação penal, como já dito, ela é promovida pelo Ministério Público. Porém, quando a lei exige, tá, a representação do ofendido ou do ministro da Justiça, requisição do ministro da Justiça. Parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Bem aquilo que eu falei para vocês ali atrás, só reforçando, tá? Ação penal pública movida pelo Ministério Público através de denúncia. Ação penal privada movida pela vítima ou ofendido através de queixa-crime, ok? Não se esqueçam disso. O artigo 129 da Constituição Federal traz a seguinte redação: são funções institucionais do Ministério Público. 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Esse privativamente aqui, pessoal, refere-se à exclusividade, tá? A restrição, tá? Então, o sinônimo desse privativamente ela ser exclusiva no Ministério Público, ela ser restrita do Ministério Público, tá? É isso que quer dizer esse artigo aqui. O artigo 24 do CPP nos traz a seguinte redação: nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, tá? Então, aqui eu só tô falando para vocês os artigos que prevê sobre ação penal pública e ação penal privada. Então, vejam que o texto do artigo 100 do parágrafo 2º, ele é muito parecido com o texto do artigo 24 do CPP. Porém, eu estou trazendo para vocês os artigos que se referem à ação penal pública e ação penal privada, tá bom? Para que vocês saibam que mais de um artigo é falado sobre os dois tipos de ações, tá bom? E também tem o artigo 30 do CPP, que diz o seguinte: ao ofendido ou quem tenha a qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Então, é quase a mesma coisa que traz
o texto do artigo 100, mas é importante que você saiba a previsão no artigo 100 do Código Penal, parágrafo 1º e 2º, tá? Aí também no artigo 129 da Constituição Federal, que traz a função do Ministério Público como privativa, tá? Reforça a tese do que eu havia falado para vocês, que privativa, que é exclusiva, tá? Que somente o Ministério Público pode propor essa denúncia, ok? Então, daí vem o artigo 24 do CPP, que fala também que ela será promovida pelo Ministério Público quando a lei exigir, tá? A requisição do Ministro da Justiça. Então, é uma forma de você saber que tem mais de um artigo que trata sobre isso, tá bom? Lembrando também que a ação penal pública, ela subdivide, tá? Então, veja, uma coisa é que eu expliquei sobre a ação penal pública, outra coisa, ação penal privada. Agora, dentro da ação penal pública, nós temos ainda duas espécies, tá? Nós temos ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Então, primeiro, eu tenho o hábito de tratar de um assunto, depois eu trago ele de uma outra forma. Porque se eu falo ação penal pública, ação penal, vocês vão se confundir. Então, eu preferi falar o que é ação penal pública, agora depois discorrer sobre o que é ação penal privada, tá? Dá lá para vocês os artigos que tratam desses dois tipos de ações penais. E agora, dizer que dentro da ação penal pública, tá? Dentro da ação penal pública, nós temos ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Sendo ação penal pública incondicionada a regra geral, tá? Cabe ao Ministério Público, havendo prova suficiente de autoria e materialidade daquele crime, tá? Propor ação penal pública incondicionada, independente da autorização de quem seja. Então, aqui eu vou explicar para vocês o que está querendo dizer acerca dessa ação penal pública incondicionada. Quando um fato, tá? Um fato típico, que é um crime cometido por algum indivíduo, tá? Ele afeta uma coletividade, ok? Cabe ao Ministério Público propor essa ação, tá? Quando ele envolve a propriedade de alguma coisa, ele trata de uma incolumidade pública. Incolumidade pública refere-se a várias pessoas, a uma coletividade de pessoas. Então, cabe ao Ministério Público propor essa denúncia. Ou seja, num crime de roubo, um exemplo para vocês. O crime de roubo, a pessoa dirige-se à delegacia, é elaborado um boletim de ocorrência, ok? Abre-se um inquérito policial para poder averiguar o que está acontecendo, o que aconteceu, né? Através desse inquérito policial, ele é direcionado ao Ministério Público, que, uma vez convencido dessa autoria e materialidade delitiva, tá? Ele promove a denúncia, tá? Ele quer que seja processado aquele indivíduo sobre o crime que ele cometeu. Então, veja, no crime de furto, o Ministério Público, ele averiguando a autoria e materialidade daquele delito, ele não precisa da autorização daquela vítima, tá? Para interpor a denúncia. No momento que ele se depara com aquele inquérito, tá bom? Ele se convencido de autoria e materialidade, ele já promove a denúncia e segue processando aquele indivíduo. Então, vejam, já na ação penal pública condicionada, tá?
que geralmente ela ofende a própria vítima e não uma coletividade, tá? Então, nessa ação, continua sendo de iniciativa do Ministério Público. Porém, dependerá para a propositura dessa denúncia que a vítima queira representar, tá? A vítima tem que querer que esse processo siga adiante. Ao contrário disso, a ação penal não pode ser promovida, porque depende da vontade, né? Não é bem a vontade, tá? É uma forma de dizer. A lei fala em representação, tá? Desse ofendido, dessa vítima. Mesmo ela sendo proposta pelo Ministério Público, essa ação penal condicionada, pública condicionada, ele tem que se atentar à representação desse ofendido, essa vítima. Fora isso, ele não pode seguir com essa ação, tá bom? Então, veja bem, essa condição é a representação do ofendido que tem a qualidade, ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Pode ser do próprio ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo, ou ainda a requisição do ministro da Justiça, ok? É como se fosse o Ministério Público, ele está preso ali a propositura dessa denúncia, somente mediante a representação desse ofendido que ele pode. Então, para finalizar, na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público se convencendo da autoria e materialidade daquele ato ali, delitivo, tá? Aquele infrator, daquele indivíduo, ele já vai mover diretamente essa denúncia. Em alguns casos, o Ministério Público, tá? Mesmo promovendo essa ação, ele vai necessitar de uma representação desse ofendido para sim o fazer, tá bom? Então, é simples dessa forma. Agora, uma outra observação que eu queria que vocês... aqui é uma observação mesmo, tá? Se a ação penal é pública e o titular é o Ministério Público, pode o advogado atuar no caso concreto lá, como assistente de acusação, tá bom? Então, só para fazer um parâmetro aí, em determinados casos, pode o advogado atuar como assistente do promotor, tá bom? Aí o artigo 271, tá, do CPP, traz como seria essa atuação desse assistente. E eu vou ler para vocês, tá? Artigo 271 do CPP. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio, nos casos do artigo 584, parágrafo 1º e 598. Parágrafo 1º do artigo 271 diz o seguinte: o juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. Parágrafo 2º. O processo prosseguirá independente de nova intimação do assistente, quando este intimado deixar de comparecer a qualquer atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior, devidamente comprovado. Ou seja, é muito importante essa atuação aqui também do assistente do Ministério Público, porque existem situações que a pessoa te procura ali, tá? Essa ação é de competência do Ministério Público em propor e seguir nela. Porém, a parte, né, a vítima, ela pode estar te contratando e você pode vir a ser assistente no Ministério Público com uma forma de assessorá-lo, tá?
inclusive como o artigo 271 dispõe, pode fazer perguntas, a propor, a rolar testemunhas aqui, buscar outros meios de provas, porque às vezes a ação é tão importante que a parte te contrata para que você auxilie nessa busca aí pela verdade, tá bom? Então veja, esse assistente ele pode propor, fazer perguntas para testemunha, trazer outras provas, tá? Participar dos debates orais, arrazoar o recurso interposto pelo Ministério Público ou por ele próprio, tá? Então é muito importante que você, essa figura também do assistente de acusação aqui, tá? Então, só dá uma observadinha nesse artigo 271, né? Depois nos casos do artigo 594 e 598. E requerer, inclusive, prisão preventiva, tá? Do acusado, nos termos do artigo 311 do CPP. Ou seja, é muito interessante essa figura desse assistente também dentro de uma ação, tá? Outra coisa que eu ia dizer para vocês geralmente não cai muito, mas já teve uma situação em que a prova pediu, tá? A prova da OAB pediu para que esse assistente se habilitasse, tá? Que houvesse a habilitação desse assistente de acusação numa determinada situação. Não é difícil, tá? Mas é sempre bom, principalmente para você que vai fazer a prova, se atentar a essa possibilidade. Não deixe de dar uma olhadinha qual seria essa função exatamente desse assistente, que está no artigo 271 do CPP, porque vocês sabem que nessa prova eles podem pedir o que eles achar que deve, tá bom? Não quero que você fique preocupado com isso, mas também não quero que você deixe totalmente de lado e menospreze essa informação, porque é uma coisa simples, essa habilitação do assistente, ela é simples e pode ser que você se apavore naquele momento ali, tá? E venha achar que é um bicho de 7 cabeças, sendo que não é. Então, dá uma olhadinha, tá? Qual a atuação desse assistente de acusação, para que você não fique perdido na hora. Então, veja, de todas as provas que eu acompanhei, apenas uma vez caiu. Mas é importante que você saiba que a prova pode vir a pedir, tá? Ela não está impedida de pedir habilitação desse assistente de acusação, ok? E por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz que eu estou vendo que cada dia tem outras pessoas que estão me acompanhando aqui, tá? Nessa live. Então, de coração, muito obrigada. É muito importante também para o meu trabalho que vocês estejam aí assistindo, ok? E não deixem de me seguir lá nas redes sociais, tá bom? Como eu já passei no início para vocês. Então, um forte abraço, tudo de bom e até amanhã.